O assunto de hoje, coeficientes estatísticos, é o capítulo onde nós encerramos a estatística descritiva. Então, eu vou começar com o coeficiente de variação. Ele é dado por esta fórmula, desvio padrão dividido pela média, vezes 100%. Então, esse coeficiente é dado em porcentagem, tá? Ó. Ou outro símbolo, né, de acordo com os autores aí, ó, pode usar uma outra letra aí para representar o desvio padrão e a média. Também temos o tipo de assimetria, que é dado pela diferença entre o valor da média e da moda. Então, vejam que são valores, né, ó, medidas que nós já aprendemos a calcular. Média, desvio padrão e moda. Com o cálculo dessa diferença do tipo de assimetria, a gente pode cair nesta classificação aqui, ó. Então, todas as vezes que fizer o cálculo dessa diferença, vocês vão verificar se esse valor é negativo, se esse valor é nulo ou se essa diferença entre a média e a moda é positiva. Caso seja negativo, eu tenho uma assimetria à esquerda. Alguns autores utilizam como assimetria negativa. Se for igual a zero, a diferença entre essas medidas for igual a zero, nula ou simétrica. E no caso dela positiva, a simetria à direita. Outro coeficiente é o de assimetria, que é dado por esta fórmula, 3 vezes a diferença entre a média e a mediana. Então, veja que o tipo de assimetria compara a média com a moda. O coeficiente de assimetria compara a média com a mediana, dividido pelo desvio padrão. Por conta disso que nós não podemos errar nessas medidas. Se lá na tabela de distribuição já começar errado, compromete todos estes resultados. Também no coeficiente de assimetria, eu tenho essa classificação aqui, ó. Tá? Você pode conseguir um valor, um resultado aqui negativo, ou um valor nulo, ou um valor positivo. Ou, se preferir, um coeficiente de assimetria à esquerda, um coeficiente de assimetria simétrico, um coeficiente de assimetria à direita. Tá? Aí a gente lembra vocês aí daquela classificação entre as medidas de tendência central. Lembra que a gente classificava lá média, mediana e moda? Tá? Então aqui, ó, se a moda estiver menor que a mediana, menor que a média, a gente tem a simetria à esquerda. A simetria aqui, ó, o coeficiente aí nulo ou simétrico, e aqui, se a média for o menor das 3 medidas aí, é uma assimetria positiva. Outro coeficiente, também importante nos nossos cálculos, é o de curtose, tá? Ele vai verificar aí o grau de achatamento do gráfico, o grau de achatamento da curva. Então, ó, ele é dado pela diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil, dividido pelo dobro do percentil 90 menos o P10. Por isso que eu falei que são os principais valores das separatrizes que nós temos que calcular. Q1, Q3, P10 e P90. E nós vamos comparar com este valor que é padrão. Tá? Na estatística, esse valor 0,263 aqui, ele é padrão. Então, se você fizer essa diferença aqui, essa divisão, essa razão entre o quartil e o percentil e conseguir
um valor menor que o 0,263, a curva vai receber um nome de leptocúrtica. Ela é mais estreita, tá? Ela é mais alongada, estreitinha e alongada. Se esse resultado desse coeficiente de curtose der exatamente igual a 0,263, ela é chamada mesocúrtica ou moderada. E se esse coeficiente for maior que este valor 0,263 que é padronizado, então denomina-se platicúrtica. Ela é mais achatadinha. Então, negativo, leptocúrtica, igual meso, ó, o próprio nome já fala, né? Aqui, ó, mesocúrtica. E se for positiva, platicúrtica. Ok? Então, veja que quando nós formos trabalhar aí com a estatística descritiva, nós vamos ter que chegar até esses coeficientes estatísticos. Então, tudo que foi feito até agora, aqui a gente fala que, vamos dizer assim, nós fechamos a estatística com a análise desses coeficientes aí, ó. Então, o coeficiente de variação, desvio dividido pela média, o resultado é em porcentagem. O tipo de assimetria, vocês devem lembrar que a média é menos a moda. E sempre classificar, não é só fazer essa diferença não, classifica. Tá? Se ela é à esquerda, se ela é simétrica, se ela é à direita. O coeficiente de assimetria é a mesma coisa, segue a mesma classificação que o tipo de assimetria, tá? Só que você vai usar estas medidas, ó, média, mediana e o desvio padrão. Volto a falar, não se preocupem com as fórmulas, vocês vão ter sempre essas fórmulas em mãos, né? Então, tem que saber calcular e aplicar corretamente. E o coeficiente de curtose que utiliza as separatrizes, Q3, Q1, P90 e P10. E compara com esse valor padronizado aqui na estatística 0,263. Vamos ver no nosso exemplo, tá? Voltando aqui no nosso exemplo, que a gente está desde a primeira aula, né, numa sequência trabalhando com ele, tá? Das notas, ó. O passo é 2, o número de alunos avaliados aí, ó, 90, tá? Com esta tabela a gente consegue calcular média, mediana e moda. Então eu trouxe aqui para vocês, né, os valores que nós já tínhamos feito os cálculos. Ó. Retomando aí, ó, precisa dessa coluna aqui do produto da frequência pelo ponto médio. Vai ser este somatório dividido pelo número de ocorrências. A moda, lembrando aí, repetindo o cálculo, né? Eu preciso aqui da amplitude dessa diferença. Como que ela é calculada? Quando eu localizo o de maior valor, vai ser ele menos o anterior. No caso aqui, ó, 30 menos 20. E o D2, o posterior, tá? No nosso caso aqui, a gente tinha conseguido a moda igual a 5. Então, retomando aí para vocês lembrarem os valores que nós tínhamos calculado neste exemplo. A mediana, eu vou centrar neste somatório dividido por 2, no caso deu 45, e aí eu faço aquela perguntinha tradicional, né? Eu estou repetindo em todas as aulas para fixar esse conceito da mediana. Se você localizar, é o limite superior. Você pode até aplicar a fórmula e checar que vai dar esse limite superior.
Caso não tenha esse número, você vai buscar a frequência acumulada imediatamente superior aí a este valor. Tá? Então, aqui nós temos, tá? O valor menos o anterior, a amplitude, e nós chegamos neste valor aqui, ó. No caso, comparando as medidas, ela seria uma curva simétrica, né? Tá? Seria uma curva simétrica. E realmente, quando eu tenho no meu gráfico, né, ó, tanto no polígono de frequência como no histograma, é um gráfico simétrico. Tá? Então, tá validando aí o que nós já tínhamos feito o cálculo. Tá? Então, aqui no nosso exemplo dos coeficientes, ó, a média igual a moda igual a mediana. Estes valores aqui, ó, nós já tínhamos calculado também, ó. Tá? Vou voltar aqui para vocês. A videoaula, ó, nós já tínhamos calculado, ó. Primeiro quartil, terceiro quartil, percentil 10 e percentil 90. Como que eles são calculados, ó? 1/4 vezes o número de ocorrência, 3/4, ó, 3 vezes 90 dividido por 4. O percentil, 10% dos dados e 90% dos dados. A mesma coisa, né? A gente vai sempre procurar na coluna da frequência acumulada. É lá que eu vou buscar esses dados. Então, eu vou pegar estes valores aqui, ó, do primeiro quartil, 3,25, do Q3, 4,75, do percentil 90, tá? Ó, vou pegar estes valores aqui para jogar na nossa fórmula dos coeficientes, que é a nossa aula de hoje, tá? Então, eu peguei aqui a fórmula também do desvio padrão, tá? Também, ó, do desvio padrão, as medidas de dispersão e variabilidade, ó, tá? Ou pelo processo normal, lembra, ó, da fórmula, processo normal, eu preciso do ponto médio ao quadrado e do produto da frequência pelo ponto médio ao quadrado, ou pelo processo breve, a fórmula muda aqui com amplitude e essa nova variável que a gente atribui 0 à linha de maior ocorrência, de maior frequência, aqui no caso 30. Ó. Acima valores negativos, abaixo valores positivos, faz o produto levando-se em consideração as regras de sinais, calcula essa variável ao quadrado e calcula o produto da frequência ou do número de ocorrência por esta variável ao quadrado. Então, no caso aqui, ó, o desvio 2,3, tá? Ou pelo processo breve ou pelo processo normal aí. Então, eu tenho estes valores. Então, só voltei aí para vocês verem, tá? Ó, na realidade, se começar um exercício novo, você tem que fazer todos esses cálculos aí. Então, agora, ó, vamos lá, ó. Tá, ó. Tipo de assimetria, ó. A média menos a moda, no nosso caso, vai ser nula, vai ser simétrica. Coeficiente de assimetria, que é dado por 3 vezes essa diferença, ó. No caso aqui, ó, 5 menos 5 vai dar 0. 0 dividido por alguma coisa, também ela é simétrica. Coeficiente de curtose, dado pelas separatrizes. Eu vou fazer a diferença do terceiro quartil para o primeiro quartil e o dobro do P90 menos o P10. Cheguei neste valor aqui, ó, 0,117. Depois vocês façam os cálculos para conferir aí eu com o meu. Como este valor é menor do que o padronizado, eu tenho a curva leptocúrtica. Se esse valor fosse superior, ela seria
platicúrdica. E se tivesse dado, tem casos que dá exatamente, né, este valor, ela seria mesocúrdica. Tá? Coeficiente de variação, a média dividido, perdão, o desvio padrão dividido pela média vezes 100. Então, 2,30 dividido por 5 vezes 100, 0,46, vou dar o resultado em porcentagem. Tá? Então, gente, é aquilo que eu falei para vocês, né? Tem que tomar muito cuidado na hora que monta a tabela, que faz os cálculos, né, da frequência acumulada, do produto FI/XI, daquela somatória, para não errar, que aqui é onde a gente fecha a estatística descritiva aí, ó. Tá? Então, nós não podemos errar. Se erra em algumas dessas medidas, ou de tendência central, ou de dispersão e variabilidade, todos esses coeficientes aqui, eles ficam comprometidos aí, tá bem? Então, resumindo a nossa aulinha, fechando aí, ó, coeficiente de variação, desvio dividido pela média vezes 100%, tipo de assimetria, a média menos a moda, lembrando que não é só calcular, tem que classificar, senão fica um número pelo número, né? Se eu acho aí média e moda e não faço uma comparação entre esses valores, tá? Não fica sem sentido aí. Então tem que classificar o tipo de assimetria, se é à esquerda, se é à direita, se é simétrica, ou se preferir usar as palavras negativa e positiva. Idem para o coeficiente de assimetria, ele é dado pela diferença da média menos a mediana, multiplicado por 3, dividido pelo desvio padrão. Também segue a classificação do tipo de assimetria aí, ó. Vocês vão encontrar um desses valores aí, ou negativo, ou igual a zero, ou positivo, tá? Lembra sempre de comparar as 3 medidas, de preferência localizar no gráfico também. É sempre bom fazer a localização dessas medidas, ou no histograma, ou no polígono de frequência simples. O coeficiente de kurtose, que aqui a gente precisa das separatrizes. E lembrar desse valor padronizado aqui, ó. Tá? 0,263, coeficiente de kurtose. Tá? Se for menor que esse número, ela é mais estreita e alongada. Tá? Aqui ela é moderada e aqui, se for um valor superior, a curva é mais achatadinha, o gráfico é mais achatadinho aí, ok? Tá? Então, aí, nós fizemos para este exemplo, espero que vocês façam para os outros exemplos, né? Nós já estamos bem avançados aí na questão das aulas, tá? Então, o que significa a estatística descritiva? Desde o primeiro momento que nós estudamos aí, primeira aula nós vimos população e amostra, variável quantitativa e qualitativa. Na segunda aula, a gente viu como montar esta tabela com dados agrupados. Tá? Quais são os elementos dessa tabela de distribuição de frequência? Quem que eu preciso colocar nessa tabela de distribuição de frequência? Aí nós vimos os gráficos estatísticos. Tá? Então, ou eu vou fazer a leitura através da tabela, ou eu vou fazer a leitura através dos gráficos. Aí nós aprendemos a calcular média, mediana e moda, que na estatística leva o nome de medidas de tendência central. Lembrando que a média, né, ela é uma medida aí, ó, que a gente colocou lá, ó, de precisão. A moda é uma medida rápida, né? E a mediana é uma medida central, tá?
Aí nós vimos as separatrizes. Geralmente a gente precisa desses 4 valores aqui por conta do coeficiente. Vimos o desvio padrão pelo processo breve e pelo processo normal. Eu até dei o conselho aí, né, para calcular pelos 2 métodos, né, para comparar, para fazer o batimento, a validação. E aí nós fechamos com esses coeficientes: assimetria, curtose de variação e o tipo de assimetria. Eu espero que vocês consigam fazer os exercícios aí que estão propostos, tá? Não só a pesquisa que é feita na atividade prévia, não só a tarefa, mas também o que a gente faz aqui no momento remoto, tá? Para ficar a fixação dos conteúdos. Obrigada!